Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nessa semana uma aula para dar sequência nas anteriores, aquelas aulas na escola. Espero que vocês consigam avançar e compreender um pouco do que nós vamos postar. Eu peço que vocês leiam com cuidado, prestem atenção nas explicações. Qualquer dúvida, vocês encaminhem para o e-mail institucional, que é esmerindo@prof.educacau.sp.gov.br. Tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre termômetros e escalas. As atividades dessa aula deverão ser entregues até sexta-feira dessa semana, agora, no até nessa última sexta, acho que dia 8, né? Bom, então, os termômetros, todo mundo sabe que o termômetro é um instrumento usado para medir temperatura, e a história dele nasce lá, a história das medidas, né, nasce com Galileu. Eu coloquei aqui o termoscópio de Galileu, que é um instrumento que verifica se está quente ou frio do lado de fora. Você tem aqui um bulbo de vidro, onde tem ar aqui, um tubo aqui ligado a um recipiente com água e ar em cima dela, bem vedado, de modo que quando o ar aquece aqui, ó, porque a temperatura aqui aumenta aqui fora, o ar aquece, gera pressão, dilata o ar e gera pressão e empurra o líquido para baixo. Se a temperatura aqui diminui, a temperatura externa aqui fora, esse ar contrai e o líquido sobe aqui, né? Bom, esse aqui é um exemplo de um termoscópio que pode ser feito em casa com cuidado para não se machucar, né? Se alguém resolver fazer, você pode colocar aqui na ponta um pequeno frasco de vidro ou uma lâmpada dessas antigas, tirando aquela parte que fica fechada nela. Muito cuidado, porque isso aqui é perigoso para não se cortar. Aqui coloca uma mangueira daquelas de soro. Aqui um líquido, pode ser água com corante, algum tipo de corante, né? Pode ser esse suco em pó, por exemplo, que dá para colorir. E uma escala, que é uma régua. Então é bem simples. Então, de modo que quando você colocar a mão aqui, ó, aqui estando bem vedado, o ar aquece, dilata, empurra o líquido aqui, o líquido sobe e marca um valor aqui, tá? Esfriou aqui, a temperatura semelhante ao termoscópio, os gases se contraem, a pressão diminui e o líquido volta, tá? Bom, aqui um outro exemplo, né? Outro exemplo também simples de se fazer. Aqui eu coloquei alguns tipos de termômetro. Esse é um termômetro digital, de modo que você não precisa se aproximar da pessoa para saber se ela está com febre ou não. Aqui um termômetro de adesivo, que era usado antigamente para medir temperatura de crianças, né? Porque criança se mexe muito, então colocava na testa da criança e aí, conforme a coloração dele, indicava se a criança tinha febre ou não. Aqui um termômetro comum, né? Bem mais comum. E aqui um termômetro usado para medir altas temperaturas. Bom, o problema de estudar termômetros aqui é que a medida de temperatura pelo mundo afora não usa a mesma escala. Então, por exemplo, no Brasil nós temos a escala Celsius. Então aqui nós lemos 38 graus Celsius. Na Alemanha também em Celsius, ó, dá para ver um Czinho aqui, ó, bem aqui onde está o cursor do mouse, ó, 15 graus Celsius. Na Inglaterra já usa outra escala, ó, 130 graus Fahrenheit aqui, tá? 130 graus Fahrenheit. Na Rússia também é a escala Celsius, menos 34 graus Celsius. Nos Estados Unidos, graus Fahrenheit aqui, ó, 102 graus Fahrenheit.
aqui eu coloquei um blog, embora não tenha encontrado a pessoa que fez esse blog, mas ele é interessante porque ele coloca a história das escalas termométricas, tá? Então você clicando aqui você vai ver essas escalas, essas histórias, aliás. Eu coloquei para explicar a parte de cálculo dos termômetros, eu propus aqui uma solução que é usar a dilatação do mercúrio. O mercúrio, como ele dilata muito, então qualquer variação de temperatura causa uma mudança no comprimento da coluna de mercúrio, tá? Então aqui considerando um fio fino, um vidro fino com uma porção de mercúrio dentro. A altura dessa coluna de mercúrio a 0 graus é 20 milímetros. Sabendo que o coeficiente de dilatação do mercúrio é 180, 10 menos 6. Olha só, comparando essa dilatação aqui, esse coeficiente, com aquele da tabela 1 da aula anterior, você verifica que o valor é muito alto, ó, tá? Então, aqui nesse caso, considerando essas condições iniciais, determinar as alturas dessa coluna de mercúrio para temperaturas de 1 até 10 graus. Então aqui está a fórmula da dilatação, ΔL é a variação do comprimento da coluna, L0 é o comprimento inicial da coluna, no caso 20 milímetros, alfa é o coeficiente de dilatação linear do mercúrio, e o ΔT é a variação de temperatura. Então, se eu quero saber o comprimento final da coluna de mercúrio, eu pego o quanto aumentou, somo com o comprimento inicial, com a altura inicial, né? Então eu tenho a altura final, que é o L. Para não fazer conta passo a passo, que aqui a intenção não é fazer as contas passo a passo, mas obter os resultados, então eu coloquei no Excel, programei as células do Excel, e aí ele calculou para mim os valores da altura da coluna de 1 até 10 graus. Então você vê, para 0 era 20, para 1 grau a altura foi para 20,004, bem pouquinho, para 5, 20,018, e para 10, 20,036 milímetros a altura do... Então você vê, aqui é interessante porque pode ser um método usado para medir temperatura. Se eu conheço a altura, se eu sei que a altura foi, eu sei a temperatura que é. Então, se a altura for 20,022, a temperatura é 6. Se a temperatura for 4, eu sei que a altura vai ser 20,014. E assim por diante. Então, um mecanismo interessante para se determinar a temperatura de um material, conhecendo a sua dilatação. Bom, então, olhando lá, no caso, Estados Unidos era 102 graus Fahrenheit. Como é que eu sei que temperatura é essa na nossa escala, que é a escala Celsius? Então, para isso eu coloquei aqui duas escalas genéricas, né, de modo geral. Então eu peço que preste atenção aqui, porque vocês vão usar esse mesmo mecanismo para poder fazer a relação matemática entre as escalas que eu coloquei nas atividades, tá? Entre a escala Celsius e Fahrenheit, por exemplo, que eu não coloquei aqui. Então essa é a escala genérica. Para qualquer situação, você pode aplicar isso aqui, ó. Se você inventar uma escala sua, por exemplo, você pode relacionar a sua escala com a escala Celsius, Fahrenheit e a outra, tá? Bom, então coloquei um termômetro X, com a escala indo de 10 a 80. Coloquei um termômetro Y, com a escala indo de 20 até 10, até 70, aliás. Se eu colocar esses dois termômetros num recipiente com líquido a uma certa temperatura, os dois indicarão a mesma sensação térmica. Um Tx, temperatura X, e o outro Ty, temperatura Y. Tá? Claro que os dois vão ter valores diferentes porque as escalas são diferentes, mas a sensação térmica é a mesma. Então olha só o que eu fiz aqui. Interessante, ó, eu numerei cada linha passo a passo para que você acompanhe passo a passo as explicações. Caso tenha dúvida, retome aquela linha que você tem dúvida. Se tiver mais dúvida,
que não conseguir resolver com nenhum com um colega, com ninguém, mande para o e-mail que eu citei no início, lá no início do slide, que é esmerindo@prof.educacau.sp.gov.br, tá? Bom, então veja o que eu fiz aqui, ó, as duas escalas. Olha o que eu fiz. Eu peguei temperatura X menos 10 sobre 80 menos 10. Temperatura Y menos 20, 70 sobre 70 menos 20. Então olha só. Tx menos 10, 80 menos 10, Ty menos 20 e 70 menos 20. Olha, na segunda linha aqui, ó, eu apenas fiz a continha aqui, ó, e aqui, né? Se bem que eu estou explicando aqui, mas olha aqui, ó. Então, Tx menos 10 continuou, 80 menos 10, 70. Ty menos 20 continuou, e 70 menos 20, 50. Da segunda para a terceira linha, é o que eu fiz. Eu deixei o Tx menos 10, o 70 estava dividindo, passei para a direita do sinal de igual, multiplicando, ó. Então, 70 vezes, não mexi com o que estava lá, tá vendo? Ó? 70 menos 20 sobre 50. Na quarta linha, o que eu fiz? Eu peguei o 10 que estava subtraindo, passei para a direita, somando, ó. O restante continuou exatamente como estava. Na quinta linha, o que eu fiz? Eu peguei, tirei o parênteses grandão e deixei o 50 embaixo, porque o 50 está sendo dividido por toda essa parte aqui, né? Então, a parte de cima toda dividido por 50. Tá? Só tirei o parênteses grandão. Na sexta linha, o que eu fiz? Eu simplifiquei o 70 e o 50 por 10. É como se eu cortasse o zero aqui, ó. Tá? Então ficou 7 sobre 5 aqui. O restante não mudou. Na linha 7, o que eu fiz? Eu apliquei a propriedade distributiva, ó. Eu fiz 7 vezes Ty, está aqui, menos 7 vezes 20, está aqui. Esse sinal, esse parênteses ficou a mais aqui, isola ele. Aí eu fiz, na linha 8, 7Ty menos 7 vezes 20, 140, sobre 5, mais 10. Na 9, eu apenas separei, ó, o 5 embaixo das duas frações, né? Vai ficar 7Ty sobre 5, menos 140 sobre 5, mais 10. Na linha 10, eu apenas dividi o 140 por 5, que deu 28. O resto continuou. E para baixo ficou, por final ficou Ty igual T, 7Ty sobre Tx igual 7Ty sobre 5, menos 28 mais 10 deu menos 18. Tá? Menos 28 mais 10 deu 18. Então, essa é a fórmula que relaciona as minhas escalas Tx e Ty. Tá? De modo que, se eu tiver o valor de Ty, eu posso calcular o Tx. Ou, se eu tiver o valor de Tx, eu posso calcular o valor de Ty. Tá? Bom, se assim até aqui você teve dúvida, retome esse slide, volta um pouco o vídeo e veja a explicação detalhada até você compreender exatamente o que aconteceu aqui, tá? Bom, vamos então ao exemplo de cálculo. Em relação às escalas discutidas no slide anterior, qual a indicação do termômetro X quando o termômetro Y indicar 65 graus Y? Resolução. Então, usando a fórmula que eu achei lá no slide anterior, que é a relação dos dois termômetros, das duas escalas, aqui eu substituí o Ty por 65, está aqui, ó. Aí dividi, fiz 7 vezes 65, deu 455 sobre 5, menos 18. Aqui eu fiz Tx igual 455 por 5 dá 91, menos 18. 91 menos 18, 73. Então, quando o termômetro Y indicar 65 graus, o X vai indicar 73. Bom. B. Qual a temperatura que os dois termômetros indicam o mesmo valor, numérico, né? Então eu coloquei assim, ó, como Tx igual a Ty, copiei a fórmula. No lugar do Ty, eu coloquei Tx, porque é igual aqui, ó. Né? Então, 7 vezes Tx sobre 5 menos 18.
peguei o menos 18, passei para a esquerda aqui, deu Tx mais 18, 7Tx sobre 5. Aqui eu apliquei a distributiva, ó, 5Tx mais 5 vezes 18, dá 90, igual a 7Tx. Então aqui ficou 90, passei o 5Tx para a direita aqui negativo, ó, passei menos, né? Passei subtraindo, então ficou 90 igual 7Tx menos 5Tx, dá 2Tx. Peguei o 2, passei dividindo, 90 por 2 igual a Tx, que Tx igual a 45. Como os dois são iguais, né? Igual aqui, ó, iniciando aqui, então Ty também é 45 graus. Tá? Então eu peço que você reveja passo a passo de novo. Lá na pasta da sala de aula vai estar esse slide, né, em PDF, você pode ler pausadamente, né? Bom, as atividades, o que eu quero que você faça? Então, primeiro, eu quero que você tente justificar por que o líquido sobe ou desce nos termômetros de mercúrio. Tá? Qual o fenômeno que justifica isso? Na 2, eu quero que você faça idêntico ao que eu fiz para o termômetro, para aquela escala X e Y. Tá? Então, em meados do século XVIII, o cientista sueco Anders Celsius propôs uma escala termométrica na qual indicou 0 para a temperatura de fusão do gelo e 100 para a temperatura de vaporização da água. Quer dizer, o 0 na parte de baixo, quando você desenhar a escalinha, você vai colocar 0 embaixo, e na parte de cima, o máximo 100. O físico Daniel Gabriel Fahrenheit propôs outra escala, cujos valores mínimo 32 e máximo 212. Então, a mesma coisa. Quando você desenhar as duas escalas, uma do lado da outra, enquanto a Celsius vai ser 0 a 100, a outra vai ser 32, e 32 equivalente ao 0 e 212 equivalente ao 100. Tá? E lá no meio você vai colocar o TC de Celsius e o outro você pode ter TF de Fahrenheit. Aí eu quero que você faça semelhante que eu fiz, estabelecer uma relação matemática entre as escalas Celsius e Fahrenheit, quer dizer, uma fórmula entre as duas, de modo que você possa calcular um valor se você conhecer o outro. Letra B, eu coloquei um valor da escala Fahrenheit para transformar para Celsius, usando a relação que você achou. Depois, o contrário, né, eu quero que você calcule em Fahrenheit, quando o Celsius indica 30. E, de modo semelhante à letra B que eu fiz, você achar as temperaturas que os dois termômetros indicam valores numéricos iguais. De modo semelhante, há uma outra escala, na questão 3, ó, em 1854, físico irlandês William Thomson, Lord Kelvin, é conhecido como Lord Kelvin porque é um título que ele recebeu, propôs uma escala que ficou conhecida como escala absoluta ou escala do zero absoluto. Nela ele indicou 273 para a fusão da água, quer dizer, na parte de baixo, e 0, e 373 para a fusão da água, aqui ficou fusão da água, 0, e 373 para a vaporização da água, tá? Então, ao invés de fusão aqui, é vaporização. Então, a letra K indica temperatura em Kelvin, não se costuma falar grau Kelvin aqui, tá? Uma escala absoluta não se usa o grau, tá? É só 373 Kelvin, 273 Kelvin, tá? Aqui mesma coisa, você estabelecer uma relação matemática e usar uma entre a escala Kelvin e Celsius, depois entre a escala Kelvin e Fahrenheit, e usar essas relações que você encontrou para transformar, no caso 60 graus Celsius em Kelvin, depois 86 graus Kelvin em Celsius. Tá? Aqui tem uma questão da FATEC, que é semelhante ao que nós já fizemos. Aqui uma outra questão também, que é só substituir na fórmula da relação de Celsius e Fahrenheit e calcular, né? Não tem muito segredo. Então, eu espero que você faça com bastante cuidado, atenção, releia o que eu passei lá em PDF. Se precisar, retome esse vídeo
com esse áudio, né? E procura, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender isso. E dúvidas, no caso do segundo G, eu tiro as dúvidas na segunda-feira, nas segundas, né? Ou mesmo em qualquer dia que você colocar lá, eu estou sempre olhando, tá? Então eu vou olhar lá e ver se você postou alguma dúvida lá, tá bom? No final, quando você terminar essas questões, ó, você no caderno, você fotografa e manda para aquela sala de aula lá, sua sala de aula lá do Lins, tá? Do site do Lins lá. Tá bom? Então, boa sorte para vocês. Estamos aqui para atendê-los.